Olá pessoal, eu sou o professor Elzo e hoje iremos estudar o conjunto dos números reais. Bom pessoal, para iniciarmos aí esse estudo sobre o conjunto dos números reais, eu trouxe aqui a reta real. E observe que aqui na reta real dá para a gente perceber alguns conjuntos que já foram estudados, que é o conjunto dos números naturais, que está aqui, ó, 0, 1, 2, 3, e o conjunto dos números inteiros, que engloba aí os naturais e os seus opostos, tá bom? Que são os negativos aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1 e assim vai do menos infinito até o mais infinito. E o conjunto dos números naturais é representado por esse símbolo que se parece com a letra N, que está aqui, ó. 0, 1, ele inicia no 0, que é um elemento neutro, e vai até o mais infinito. Depois houve a necessidade de um novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, que vem aqui desde o menos infinito e vai até o mais infinito. E esse conjunto dos números inteiros engloba aí o conjunto dos números naturais e os seus opostos, né? E o zero aqui, que é o elemento neutro. Depois houve a necessidade da criação de um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. O que é esse conjunto dos números racionais? É todo número que pode ser representado na forma de A sobre B. Então está aqui, o conjunto dos números racionais. Ele é todo número que pode ser representado na forma de A sobre B, em que esse A, que é o numerador, pertence ao conjunto dos números inteiros, tá bom? E o B, que é o denominador, ele pertence aos inteiros asterísticos. O que seria esse inteiro asterístico? São todos inteiros diferentes de zero. O denominador não pode ser igual a zero aqui, tá bom? Aí houve uma descoberta, tá bom? De um novo número que não poderia ser representado na forma de A sobre B, tá bom? Até então, todos os números aí, ó, né? Tudo se girava em torno dos números que poderia ser representado na forma de A sobre B, ou seja, na forma de fração. Só que Hipaso, que foi um aluno de Pitágoras, né, da escola pitagóricas aí, descobriu que se pegar uma unidade aqui, ó, se a gente pegar uma unidade na reta aqui, ó, uma unidade aqui na horizontal, uma na vertical e formarmos aqui um quadrado e traçarmos aqui a diagonal desse quadrado, ele descobriu que o tamanho dessa diagonal ele mede exatamente raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 foi o primeiro número irracional, ou seja, aquele que não pode ser representado na forma de A sobre B. Foi o primeiro número irracional a ser descoberto, tá bom? Então, Hipaso mostrou por contradição, né, ele chegou a um absurdo de que o raiz quadrada de 2, que é a diagonal de um quadrado aqui, ó, não pode ser representado na forma de fração. E com isso ele descobriu que raiz quadrada de 2 era irracional, é irracional, né? Então, quando ele fez essa prova, a Pitágoras, segundo a lenda, diz que Pitágoras mandou matar o seu ex-aluno. Só que aí houve essa descoberta. E como que Hipaso descobriu aí que essa diagonal essa diagonal aqui, que é exatamente mede raiz quadrada de 2? Bom, ele descobriu o seguinte, ele descobriu através do teorema de Pitágoras, porque observem aqui. Aqui tem um quadrado, né? Um quadrado e foi passada a diagonal. Observe que aqui, olha, formou-se um triângulo retângulo, porque aqui eu tenho um ângulo reto, olha. Então formou-se um triângulo retângulo. Então esse pedacinho aqui, ó, ele chamou de x, né? Ele chamou de x esse pedacinho, e aqui sabe que tem medida uma unidade aqui, ó, uma unidade aqui e uma unidade na vertical. Então, utilizando aí o teorema de Pitágoras, né, que o quadrado da hipotenusa, que é x ao quadrado nesse caso, é igual à soma dos quadrados do cateto, que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Logo, x ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado dá 1, e 1 ao quadrado aqui, desculpa, eu esqueci, aqui 1 ao quadrado dá 1. Logo, x ao quadrado é igual a 1 mais 1, 2. Tira a raiz quadrada dos dois lados, e como aqui se trata de distância, então x vai ser positivo. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 2. Logo, ó, né, utilizando o teorema de Pitágoras, ele encontrou aqui, ó, que essa medida aqui mede exatamente a raiz quadrada de 2. E descobriu aí, provou, né, através de um absurdo, ele chegou no absurdo que raiz quadrada de 2 não pode ser representado na forma de A sobre B, na forma de fração. Logo, não é racional. Raiz quadrada de 2 não é racional, e sim irracional. E com isso houve a criação de um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Tá bom? Então, quem são esses números irracionais? São todos aqueles números que não podem ser representados na forma de uma fração. Então, esse raiz quadrada de 2 ficou por muito tempo aí na história aí, sendo um único número irracional. Depois surgiram outros números racionais, que é o raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 3. Todos esses números aí, que são as raízes quadradas não exatas, são números
irracionais, tá bom? Então vamos ver aí, pessoal, como é que se marca o raiz quadrada de 2 aqui na reta, tá bom? Vamos ver aqui. Observe que aqui, ó, foi desenhado o quadrado e traçado a diagonal. Se a gente pegar um compasso e colocar aqui na origem, que é no zero aqui, ó, e esticar aqui, ó, do tamanho dessa diagonal, a gente traça aqui mais ou menos, olha, o raiz quadrada de 2, né? A gente vai esticar aqui, ó, colocar a ponta seca do compasso aqui na origem, levar o tamanho do tamanho da diagonal e a gente vai traçar mais ou menos aqui, ó, o raiz quadrada de 2, que mede aproximadamente 1,41, 42, 135 e assim por diante. Lembrando que raiz quadrada de 2, né, vai ser uma dízima não periódica, né, porque a gente não vai ter um período que se repete. Vocês viram aqui quando estudaram o conjunto dos números racionais, que a gente tinha as dízimas periódicas, quando a gente tem um período aí que se repete infinitamente. Aqui no caso da raiz quadrada de 2 e outros números irracionais, a gente vai ter uma dízima não periódica, porque a gente vai ter algarismo que não se repete aí infinitamente, tá bom? Então, raiz quadrada de 2 vai ser aproximadamente 1,41, 42, 135 e assim por diante. E observe que a gente nunca vai encontrar aqui um valor exato para a raiz quadrada de 2 e nem para um outro número irracional. Sempre a gente vai fazer uma aproximação, a gente vai chegar o mais próximo possível, mas nunca a gente vai chegar a um valor exato, tá bom? Então, vamos ver exemplos aí de alguns números irracionais. Primeiro, o que são os números irracionais? A gente já viu que os números irracionais são números que não podem ser representados como fração. Exemplos de números irracionais. Observe que eu tenho aqui o π, né? É um número irracional muito conhecido aí, tá bom? E ele pode ser obtido, né, na divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, tá bom? A gente vai encontrar aqui que o π é aproximadamente 3,141592 e assim infinitamente. Observe aqui, ó, característica do número irracional é que é uma dízima não periódica, ou seja, não tem algarismo que se repete, sempre vai estar mudando aqui, ó. E isso vai até o infinito aí, tá bom? Não vai se repetir aqui, ó. Então o π é aproximadamente 3,14159265 e assim sucessivamente, tudo bem? Outro número irracional aí, a gente tem o raiz quadrada de 5, 2,23, 60, 67, 97 e assim por diante. Observe que a gente não tem um algarismo que se repete. Outro exemplo aí de número irracional, raiz quadrada de 2, que a gente já viu que mede aproximadamente 1,41, 42, 135, 62, 37 e assim por diante, tudo bem? E aqui, ó, a gente vai formar o conjunto dos números reais, que é o assunto da nossa aula de hoje, né? O conjunto dos números reais é formado pela união do conjunto dos números racionais, né? Tá aqui, ó, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números racionais. Então, a união desses dois conjuntos formou-se o conjunto dos números reais. Aqui a gente vai agora fazer uma aproximação, né, para a raiz quadrada de 2. A gente vai colocar um valor aproximado para a raiz quadrada de 2, como eu já tinha dito antes. O raiz quadrada de 2 e qualquer outro número irracional, a gente não vai encontrar um valor exato, tá? A gente sempre vai fazer uma aproximação. Observe, como a raiz quadrada de 2 não é um quadrado perfeito, logo não tem raiz quadrada exata. Assim, temos que calcular um valor aproximado para a raiz quadrada de 2. O que eu quero que vocês percebam aqui, que o 2 ele vai estar entre... ele é maior que 1 e menor que 4, então ele vai estar entre 1 e 4. Se eu tirar aqui raiz quadrada de todo mundo, observe bem, tirando raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 4. Eu vou ter que raiz quadrada de 2 é maior que raiz quadrada de 1 e menor que raiz quadrada de 4. Agora observe bem que raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 4 dá 2 e raiz quadrada de 2 é ele mesmo, né? Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 eu vou concluir aqui, ó, que é maior que 1 e menor que 2. Então eu vou fazer alguns testes aí, fazendo tentativas, né? Vamos pegar, primeiro a gente vai pegar 1 ao quadrado que dê 1. 1,1 ao quadrado dá 1,21. A gente sabe aqui que 1,21 é menor que 2. Agora 1,2 ao quadrado, né? Aqui a gente pegou 1,1 ao quadrado. E aqui a gente vai pegar 1,2 ao quadrado. Observe que dá 1,44. 1,44. E 1,44 é menor que 2. Até aí tudo bem. 1,3 ao quadrado. A gente vai encontrar 1,69. E 1,69 é menor que 2. 1,4 ao quadrado dá 1,96 e 1,96 é menor que 2. Agora observem bem, quando a gente pega aqui 1,5 ao quadrado, a gente vai encontrar 2,25 e 2,25 é maior que 2. Com isso a gente conclui aqui, ó, que o raiz quadrada de 2 vai estar entre 1,4 ao quadrado e 1,5 ao quadrado, né? Então ele vai estar entre esses dois aqui, olha, tá bom? Ele vai estar entre 1,96 e 2,25.
25. A gente observa que a gente está se aproximando aí do raiz quadrada de 2. A gente está se aproximando de um valor aproximado para a raiz quadrada de 2. Então agora, logo, a raiz quadrada de 2 está entre 1,4 e 1,5. Então vamos continuar. A gente vai pegar 1,41. Né? A gente pegou um valor aqui mais próximo. 1,41 ao quadrado, que a gente vai encontrar 1,9881. E 1,9881 é menor que 2. Até aí tudo bem. Agora observe que 1,42 ao quadrado a gente vai encontrar 2,0164 e 2,0164 é maior que 2. Então a gente conclui aqui ó, que o raiz quadrada de 2 está entre 1,9881 e 2,0164, tá bom? Ou seja, entre 1,41 e 1,42. Observem bem. Então, a raiz quadrada de 2 está entre 1,41 e 1,42. Vamos continuar então. Agora vamos pegar 1,411 ao quadrado. Né? A gente vai encontrar esse número aqui, que é 1,990921, e esse número é menor que 2. 1,412 ao quadrado, a gente vai encontrar 1,99374, e esse número é menor que 2. Agora, 1,413 ao quadrado, a gente vai encontrar 1,996569, e esse número também é menor que 2. 1,414, a gente vai encontrar 1,999396 e esse número é menor que 2. Agora observem aqui, quando a gente pegar 1,415 ao quadrado, a gente vai encontrar um número aqui que é maior que 2. Então a gente conclui aqui ó, que o raiz quadrada de 2 está entre 1,414 e 1,415. A gente vai parar por aqui, a gente poderia continuar e se aproximar cada vez mais do raiz quadrada de 2, tá bom? Do valor aí para a raiz quadrada de 2, só que a gente vai parar aqui na terceira casa decimal. Com isso, a gente já pode aqui concluir que o raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,414, porque 1,415 já dá maior que raiz quadrada de 2. Então, o valor mais aproximado aqui que a gente encontrou foi 1,414, tá bom? Tá aqui, ó. Então, raiz quadrada de 2 está entre 1,414 e 1,415. Então, podemos considerar um valor aproximado, né, que é 1,414. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximada aí, ó, 1,414. Agora a gente vai ver alguns subconjuntos do conjunto dos números reais. O conjunto dos números naturais, inteiros e racionais são subconjuntos do conjunto dos números reais, pois todos os elementos de cada um deles pertencem também aos reais. Além desses, outros subconjuntos dos reais são muito utilizados. Vamos ver aqui alguns outros subconjuntos. Observe que a gente vai ter aqui o R asterístico, que é o conjunto dos números reais não nulos, ou seja, números reais diferentes de zero. Aqui a gente vai ter o R+, que é o conjunto dos números reais não negativos, números reais maiores ou iguais a zero. Aqui a gente vai ter os reais menos, né, que é o R-, conjunto dos números reais não positivos, números reais menores ou iguais a zero. E aqui a gente vai ter o R+ asterístico, que é o conjunto dos números reais positivos, números reais maiores que zero, ou seja, o zero aqui não está incluso. Conjunto dos números reais menos, né, o R- asterístico, que é o conjunto dos números reais negativos, números reais menores que zero, o zero também aqui não está incluso. Então, pessoal, assim a gente chega aí ao fim da aula. Eu espero que você tenha compreendido a minha explicação. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.